Olá pessoal, professor Wilson de volta com a aula de crase. Vamos falar agora de alguns detalhezinhos especiais aqui. Aliás, tudo é especial, né? Sempre é especial, tudo é especial. Vamos lá então, palavras repetidas aqui. Como é que fica essa história de palavras repetidas? Sem exceção, não ocorre crase. Por que não ocorre crase? Porque nós temos aqui no meio apenas uma preposição, cara a cara, gota a gota, por exemplo. E qual é o teste? Como é que a gente dá aquela testada para verificar? Simples, coloca uma palavra masculina, lado a lado, olha lá, ó. Lado a lado. Vejam, não dá lado ao lado, deu lado a lado. Ou seja, temos apenas uma preposição, certinho? Facinho, palavras repetidas, não ocorre crase, tá? Antes de Nossa Senhora e nomes de santas, aqui não ocorre crase, é apenas uma preposição. Rezo a Nossa Senhora, rezo a Nosso Senhor, para Nossa Senhora. Vejam que é apenas uma preposição. Fiz uma promessa a Santa Teresinha, para Santa Teresinha, é apenas uma preposição. Não ocorre aquilo que eu falei. Dá aquela testada lá que resolve na hora, certinho? Antes de nomes masculinos, existe uma única situação. A gente sabe que não ocorre crase antes de palavras masculinas, uma vez que a fusão da crase, né, a fusão se dá entre a preposição e o artigo, ou a preposição e um pronome. Então, para ter um artigo, para que haja um artigo o artigo feminino, a palavra tem que ser feminina, mas existe uma única situação em que pode ocorrer crase antes de um nome masculino. Fica ligado, isso aqui é bem comum aparecer então nas provas. O mestre Sala vestia-se a Luís XV. Por que ocorre crase neste caso? Simples, porque isso aqui significa a moda de, ao estilo de. Simples, bem específico, obviamente. Isso aqui é uma situação bem específica, mas aparece com bastante frequência. Fez um gol a Pelé. Olha lá, a moda de Pelé, a moda de, ao estilo de. Facinho, isso aqui é sempre assim, bem específico, como eu falei, né? No nosso dia a dia não usamos muito isso não, tá? Agora vejam o que eu coloquei aqui embaixo. Fiz um arroz à grega, comi um bife à milanesa ou comi um bife a cavalo. Será que ocorre aqui? É o mesmo caso dessa ideia do a moda de, ao estilo de? Vamos ver? Olha aqui, ó. Fiz um arroz à grega. Fiz um arroz à moda grega. Olha lá. Comi um bife à milanesa. Comi um bife à moda de Milão. Sim, ocorre sim. Olha aqui, ó. É um lugar. Milanesa se refere a Milão. Aqui, comi um bife a cavalo. Comi um bife, fiz um bife à moda do cavalo. Não, claro que não é a moda do cavalo. É óbvio que não tem o estilo do cavalo aqui, é a moda do cavalo, certo? Aqui é só um tipo, portanto, não marquei aqui na primeira, ó, aqui. Portanto, nesse caso aqui, não significa a moda de ao estilo de, ou seja, não ocorre crase, ping-pong, certo? Apenas a preposição ali, não ocorre crase, não é esse ao estilo de, a moda de. Então fiquem ligados, muito cuidado, vou marcar aqui com um asteriscozinho, marcadinho ali, não esqueça, certinho? Muito bem, queridos. No singular, antecedendo o nome no plural.
Bom, isso aqui até nós já falamos, né, a respeito disso aqui, falamos anteriormente no outro vídeo. Vejam aqui, a lei não se referia a pessoas idosas. Por que neste caso não ocorre crase? Se vocês pararem para pensar um pouquinho, eu coloquei a canetinha azul aqui. Ó, então, vejam, o que vai acontecer? A lei não se referia a pessoas idosas. Quem se refere a alguma coisa, certo? Então, o que vai acontecer nesse caso? Ó, eu tenho apenas a preposição. Quando eu tenho um artigo, o artigo necessariamente vai estar no plural antes de um nome no plural. As mesas, as cadeiras, as pessoas. Então, jamais nós diríamos há cadeiras, há mesas. A gente até diz as cadeiras, as mesas, as casas, né? A gente faz isso. Mas jamais diríamos há pessoas, há mesas. Então, o que acontece neste caso? Eu tenho apenas uma preposição. Por quê? A junção dos dois, lembram? Olha lá, isso, mais o artigo as vai dar aquela fusãozinha que a gente já viu, e o S fica para fora. Então, se não tem um S aqui fora é porque não tem o artigo. Então, temos apenas uma preposição. Se não há um dos elementos, não há crase, não há fusão, certo? Então, aqui não acontece, certinho? Quando eu tenho um A no singular e um nome no plural, é apenas uma preposição, não há artigo, sempre sem exceção, certo, queridos? Facinho, facinho, tá? Agora fiquem atentos a este detalhe aqui, Isso aqui tem a ver com o contexto. A frase deve estar contextualizada ou dentro de uma frase que me mostre algum detalhe que mostre que o sentido é genérico. Porque o que acontece aqui? Por exemplo, nesta frase, nunca fui a festa alguma. Quem vai a algum lugar. Tá ali, a preposição a. A palavra festa é feminina. Então, nós temos os dois elementos ali para que a possibilidade da ocorrência da crase seja imensa, né? Então, só que tem um detalhe. Quando a pessoa diz que nunca foi a festa alguma, ela generaliza. Por exemplo, em vez de festa, se nós colocássemos aqui baile, nunca fui a baile algum. Observem que vai dar isso, tirar o azinho daqui, a baile algum, vejam que vai dar um A apenas, ou seja, está generalizando, não há o artigo, não especifica uma festa. Embora nós tenhamos a característica para a ocorrência da crase, o contexto me mostra que, eu tenho um sentido genérico, não ocorre crase, uma vez que não há o artigo, não é específico, certo? Olha aqui, a pesquisa não se refere a mulher casada. Mas não deveria estar mulheres, mas eu posso usar o singular representando também a ideia de plural. Vejam, a pesquisa não se refere a mulher casada, mas a homem casado, certo? Vejam, apenas a preposição. Quem se refere a, certo? Aqui, essa é a questão da regência, não há o artigo porque tem um sentido genérico e eu só vejo isso pelo contexto, embora seja um contexto frasal, a gente consegue identificar. Então, fiquem ligados, fiquem atentos. Não vou dar uma de nó cego, tem a regência e tem o nome feminino, ocorre crase. Calma, é análise, isso aqui é sintaxe também, certinho? Muito bem, queridos. Antes de nomes próprios de pessoas célebres, olha só, somente hoje o professor se referiu a Maria Antonieta. Apenas uma preposição. Quem se refere a. Ninguém fez alusão a Joana d'Arc. Apenas uma preposição. Claro que se houver um determinante em relação a esse nome, por exemplo, ninguém fez alusão a corajosa Joana d'Arc. Pronto, modificou tudo. Por exemplo,
ninguém fez alusão a Sócrates. Ó, olha aqui. A Sócrates. Olha lá, ó. Perceberam? Olha aqui. Agora, ninguém fez alusão ao corajoso Sócrates. Olha aqui, vai dar isso, ó. Ou seja, quando o nome aparece desta forma, nós temos apenas uma preposição. Caso haja um determinante, a corajosa, daí ocorreria, tá? Ó, então seria, ó, a corajosa Joana d'Arc. Joana, ó, d'Arc. Aí ocorreria então, aqui o sinalzinho. Por quê? Porque nós teríamos um determinante. São características diferentes. Nós falamos isso aqui também num outro ponto, tá? No vídeo anterior. Certinho, queridos? Muito bem. Até o próximo. Um abraço.